Salve, amada igreja, com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olha eu aqui, neste canal que traz para você uma palavra de esperança, uma palavra de amor, uma palavra qual traz edificação para minha e para a sua vida. Canal Altar em Chamas, para mim um motivo de muita alegria, ter a oportunidade cedida aí pelo nosso irmão Francismar para falar do amor de Cristo aqui nesse canal abençoado que é o canal Altar em Chamas. Livro de Lucas, capítulo 5, versículo 1. A Sagrada Escritura diz assim: E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. Ou seja, observamos que a multidão apertava Jesus Cristo por um motivo: ouvir a palavra de Deus. Ou seja, eles olhavam em Cristo Jesus e viam em Cristo Jesus algo que chamava-os a atenção, algo que poderia trazer a eles a transformação, a mudança de vida. E isso chamava-os tanto a atenção a ponto deles apertarem Jesus. E Jesus, então, vai ministrar uma mensagem ao coração daqueles aos quais o apertam, daqueles aos quais o acompanham. Mas para isso acontecer, Jesus Cristo precisa de um lugar estratégico, de um ponto estratégico. E nada melhor do que o lago de Genezaré. E por quê? Porque ali, diz a Bíblia, que Jesus Cristo, ele avista 2 barcos junto ali à praia do lago. E os pescadores, eles estão ali a lavar as suas redes. E por quê? Porque eles pescaram a noite toda. Eles foram ao mar em busca do sustento, em busca do pão de cada dia, em busca do peixe que trazia ali para sua casa o seu sustento. E diz a Bíblia Sagrada que Jesus Cristo, observando ali aqueles 2 barcos, ele vai escolher um deles. E este barco é o de Pedro. Pedro está junto com os demais, com Tiago, com João. Eles estão ali lavando as redes, por quê? Porque as redes são as suas ferramentas de trabalho. E eles precisam voltar à pesca na madrugada do dia seguinte. Mas para isso acontecer, é necessário que as ferramentas estejam limpas, ou seja, as redes. Por essa razão, eles estão ali limpando as redes. Eles estão cansados, frustrados, talvez estressados, loucos para chegar em casa. E a notícia que eles vão levar para sua casa não é nada boa. Por quê? Porque a notícia é que eles pescaram à noite, foram à pescaria, lançaram a rede ao mar constantemente, hora após hora, lançando a rede e nada vieram a pescar. Então, isso causa alguma frustração, além do cansaço físico e o cansaço mental. E Jesus Cristo agora chegando ali ao lago, observando os 2 barcos, ele entra no de Pedro e pede para que afaste um pouco o barco, para que ele possa então semear a mensagem, a palavra de Deus, lançar a palavra ao coração daqueles que ali tanto tinham anseio de ouvi-la. E o que eu acho interessante é que Jesus Cristo entrando dentro do barco e o barco se afastando um pouco, eu acredito que houve-se ali um silêncio e uma organização para que todos pudessem ouvir a mensagem de Jesus. As pessoas estavam ali atentos e perceptivos a todas as palavras que saíam da boca do bom mestre. Sabe, mesmo Jesus se afastando um pouco da beira do lago, a mensagem podia ser ouvida. Trazendo para os dias de hoje, eu entendo e compreendo que às vezes, tanto eu como você, nós queremos nos afastar um pouco de Jesus. Mas mesmo estando afastado, nada nos impede de ouvir a santa e gloriosa palavra de Deus. Pedro e os demais estavam cansados? Sim. Frustrados? Pode ser que sim também. Mas eles não deixaram de ouvir a palavra de Deus. Porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. E o ouvir a palavra de Deus.
A Bíblia nos ensina que Jesus Cristo traz aos ouvidos daquelas pessoas uma mensagem. E após trazer aquela mensagem, agora ele vai se direcionar especificadamente aos discípulos. Jesus estava sentado no barco. Quem está sentado não tem pressa de ir embora, não é verdade? Jesus não estava com pressa de ir embora e muito menos de pregar um sermão rápido. O sermão tinha que surgir efeito. Existem sermões rápidos e outros que são demorados. Mas as pessoas não se preocuparam com o tempo. Está compreendendo? Às vezes eu e você se preocupa muito com o tempo dentro da igreja. Mas não somos pessoas que prestamos atenção naquilo que está sendo lançado de cima do altar. Geralmente dentro da igreja quem está sentado é você, que senta para ouvir e o pregador fica em pé. Cansaço vem para o pregador que está semeando a mensagem, mas ele não vai deixar de semear a mensagem, mesmo que ele esteja cansado. Por quê? Porque ele entende que existem pessoas que precisam ouvir. Assim, eu preciso entender e você precisa compreender que não importa o tempo de mensagem que está sendo semeada aos meus e aos seus ouvidos, o importante sou eu e você absorver a mensagem, a palavra de Deus. Aquelas pessoas, elas queriam a palavra, desejavam a palavra, estavam em busca da palavra. Milagre, consequência. De quê? Do ouvir. Ou seja, a primeira coisa que os discípulos fizeram foi ouvir. Ouvir quem? Cristo Jesus. Ou seja, Pedro ainda não era discípulo de Cristo, mas ele já vai ouvir a Cristo, a dizer assim, olha, ele entra no barco e ele diz, olha, afasta um pouco o barco. E afastado foi. Pedro começa bem com Jesus e eu e você começamos bem, ouvindo e obedecendo. Pedro começou bem, ouviu, obedeceu, afastou o barco e agora espera a mensagem ser pregada. Eu gostaria muito de saber o que Jesus pregou naquele dia. Que mensagem sensacional deve ter sido. A ponto de fazer com que uma noite frustrante, decepcionante, sem sucesso, não fizesse sentido algum mais para aqueles homens. E por quê? Porque a Bíblia diz que Jesus Cristo, quando ele termina de ministrar a mensagem, ele se direciona então para Pedro e diz, olha, vamos ao mar alto e lá lancemos a rede. Eu acho fascinante, sabe por quê? Porque Pedro, mesmo cansado junto com os demais, eles vão ouvir a mensagem. E ouvindo a mensagem, ele não vai rejeitar o convite de Jesus Cristo. E por quê? Porque ele compreendeu o poder que há na palavra de Cristo. E a Bíblia diz que Pedro vai olhar para Jesus Cristo e vai dizer, mestre, olha, pescamos a noite inteira, não pegamos nada. Nada, nada, nada. Mas, segundo a tua palavra, lançaremos a rede. Segundo a palavra de Deus, se você lançar a rede, a pescaria é maravilhosa. Segundo a palavra de Deus, o milagre te alcança. Segundo a palavra de Deus, vai haver realizações. Segundo a palavra de Deus, a sua família é mudada, moldada e transformada. Segundo a palavra de Deus, as respostas que você busca são alcançadas. Segundo a palavra de Deus, o infortúnio se afasta e o sucesso alcança a sua vida. Segundo a palavra de Deus, você vai ter realizações na sua vida. Segundo a palavra de Deus, você vai viver milagres inenarráveis. Segundo a palavra de Deus, vai haver uma restauração no meio da sua parentela. Segundo a palavra de Deus, os seus vizinhos serão alcançados. Segundo a palavra de Deus, os teus irmãos olharão para você e dirão que você é bem-aventurado. Por quê? Porque destes ouvido à palavra de Deus. Ou seja, tudo segundo a palavra de Deus. Sabe aquela resposta que você tanto espera? É simples dela acontecer se você crer na palavra de Deus. Pedro está dizendo, olha, pescamos a noite inteira, mas segundo a tua palavra, segundo a palavra de Deus, o Senhor parou o tempo e acresceu
tempo na vida de Ezequias. Ou seja, este Deus que vela pela sua palavra, este Deus que se faz cumprir a sua palavra, é Ele que fala comigo e contigo nesse exato momento. É Ele que quer fazer com que eu e você, nós possamos crer nele, a ponto de termos as nossas vidas mudada, moldada, restaurada e renovada na presença dele, segundo a sua palavra. E por que segundo a sua palavra? Porque a Bíblia também diz, no livro de João, capítulo 1, versículo 1 a seguir, que o verbo estava com Deus e o verbo era Deus no princípio, não é isso? Então, ou seja, eu preciso acreditar na palavra de Deus. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Verbo quer dizer palavra. Ou seja, se você crer na santa e gloriosa palavra de Deus, aquela pessoa com enfermidade alcança a cura. Segundo a palavra de Deus, aquela pessoa que ouviu o médico, bateu o martelo, dá o veredito, ela alcança o milagre. Por quê? Porque tudo segundo a palavra de Deus. Eu e você, nós precisamos crer nisso. Eles adentram agora ao barco e vão ao mar alto junto com Jesus. Entenda uma coisa. Jesus Cristo, quando convida aqueles homens a pescar, porque até então não eram seus discípulos, mas vão ser, ele está convidando os discípulos não para ir a águas rasas, mas sim a águas profundas. Ou seja, sem Jesus no barco, você pesca em águas rasas. Sem Jesus no barco, tende a pescaria não ser boa. Sem Jesus no barco, você não tem realizações. Sem Jesus no barco, você não alcança milagres. Sem Jesus no barco, você não alcança prodígios. Sem Jesus no barco, você não alcança maravilhas. Sem Jesus no barco, não vai haver, de hipótese nenhuma, realizações na sua casa. Sem Jesus no barco, vai haver enfermidade. Sem Jesus no barco, não vai haver libertação. Sem Jesus no barco, a minha vida e a sua vida tem de ir de mal a pior. Sem Jesus no barco, aquela situação que você tanto busca ver ela mudada, não vai acontecer. Sem Jesus no barco é fundo do poço. Sem Jesus no barco é permanecer na cova dos leões. Sem Jesus no barco é permanecer no vale. Sem Jesus no barco é permanecer no deserto. Sem Jesus no barco é permanecer numa vida de luta. Sem Jesus no barco é permanecer numa vida de aflição. Sem Jesus no barco é permanecer numa vida angustiosa. Sem Jesus no barco é permanecer numa vida promíscua. Sem Jesus no barco é viver uma vida longínqua daquilo que é o querer e a vontade de Deus. Sem Jesus no barco é viver uma vida pecaminosa. Sem Jesus no barco é contrariar todos os princípios com desrespeito a Cristo Jesus. Sem Jesus no barco. Sem Jesus no barco é decepção. Então, Jesus agora vai mostrar para os discípulos que há uma grande diferença quando se tem Jesus no barco. Com Jesus no barco, o navegar é tranquilo. Com Jesus no barco, eu lanço a rede com certeza de pescaria maravilhosa. Com Jesus no barco, eu alcanço milagres. Com Jesus no barco, é possível o prodígio. Com Jesus no barco é possível sim as maravilhas. Com Jesus no barco as grandes realizações. Com Jesus no barco a libertação. Com Jesus no barco a prosperidade. Com Jesus no barco os meus vizinhos também são alcançados. Com Jesus no barco eu encontro paz mediante a tempestade. Com Jesus no barco eu não vou viver uma vida de aflição. Com Jesus no barco eu não vou viver a vida de angústia. Com Jesus no barco, mesmo que a angústia e a aflição alcance a minha vida, eu vou saber, em nome do Senhor Jesus Cristo, compreender que há um controle de Deus mediante a mesma. Com Jesus no barco, eu sou encorajado a fazer aquilo que eu nunca fiz. Com Jesus no barco, o medo me faz encorajado para enfrentar os desafios da vida. Com Jesus no barco, eu vou vencer obstáculos. Com Jesus no barco, as montanhas se tornam pequenas. Com Jesus no barco, eu ando sobre as águas. Com Jesus no barco, eu contemplo a mão mirrada ficar curada. Com Jesus no barco, eu vejo a mulher do fluxo de sangue ao ser alcançada.
curada. Com Jesus no barco, eu contemplo a filha de Jairo ser curada. Com Jesus no barco, eu vejo um Cristo vencer a enfermidade do paralítico de Betesda. Com Jesus no barco, eu vejo João ter a revelação do Apocalipse. Com Jesus no barco, eu vejo grandes coisas acontecer. Com Jesus no barco, eu contemplo Filipe batizando o eunuco. Com Jesus no barco, eu contemplo João descendo Jesus às águas e vendo a grandiosidade de Deus sendo manifestada, o céu se abrindo, a voz do Senhor ecoando, dizendo: esse é o meu filho amado que me compraz, a presença do Espírito Santo de Deus. Tudo isso pode acontecer na minha, na tua vida, se eu e você tiver Jesus no barco. Primeira coisa, ouvir, obedecer e fazer segundo a palavra. A palavra é Cristo Jesus. E Cristo Jesus estando no barco, você vai alcançar coisas que vão surpreender o teu familiar, o teu vizinho. Com Jesus no barco, lá no seu trabalho, pode ter certeza que vai ser sucesso. Com Jesus no barco, grandes coisas serão acrescentadas sobre a sua vida. E eles estão com Jesus no barco. Com Jesus no barco, a rede é lançada. Jamais pescaram a quantidade de peixes que alcançaram naquele dia. Foi algo surpreendente a ponto das redes quase se rasgarem. Então, eles chamam os demais, convida outro barco. Para quê? Para poder dividir a bênção. Presta atenção. Com Jesus no barco, você compreende que tudo aquilo que você conquista é para ser dividido. Sem Jesus, tudo que você conquista é para satisfazer você mesmo, é para o seu próprio eu, é para saciar o seu egoísmo, o seu ego. Mas com Jesus não. Com Jesus o ego vai embora. Com Jesus esse tipo de coisa, felizmente, melhor dizendo, se afasta de você. A arrogância, a petulância, tudo vai embora. Porque com Jesus você aprende a dividir. Jesus no barco, a pescaria maravilhosa, e ele observa o quê? A sua atitude. A pesca é grande demais. As suas redes estão quase se rasgando. O seu barco não vai suportar o peso de tanto peixe. Então é preciso que você ajude e abençoe aqueles que estão contigo na caminhada há muito tempo. Pegou? Compreendeu? Entendeu? Existem pessoas caminhando junto com você. E quando a bênção chegar até você, é preciso e necessário que você faça o quê? Que você divida, que você abençoe as pessoas. Não queira tudo para você, aprenda a dividir, porque quanto mais você dividir, mais você terá. É assim que funciona. É assim que funciona. Talvez você queira que eu prove isso para você biblicamente, aí eu posso te dizer da multiplicação dos pães. Você pode imaginar a maneira que foi? Tira um pedaço, entrega para um, não acaba. Semeia para outro, não acaba. Semeia para outro, não acaba. E vai sobrar ali o quê? Alimento para o humano inteiro. Porque isso é ter Jesus. Jesus estava na multiplicação. Tudo que eu levo até Jesus Cristo tende a multiplicar para o nome dele ser glorificado. Mas eu preciso compreender e entender que tudo que vem de Cristo e chega às minhas mãos é preciso eu dividir. Por quê? Porque existem pessoas que precisam, existem pessoas que necessitam. Às vezes tem pessoas que não vão conseguir pescar da mesma maneira que eu pesco. E então, se a minha pescaria foi boa e maravilhosa, por que não dividir? A pescaria de Pedro foi maravilhosa. Ele chama ali os seus sócios a virem, a se encostar o barco. A pescaria foi tão boa, mas tão boa, que diz a Bíblia que ambos os barcos iam a pique. Ou seja, olha a quantidade de peixe. Já imaginou se Pedro fosse egoísta agora? Né? Já imaginou? É só meu, é só meu, é só meu. Para com isso. Você não precisa disso. Jesus está no barco. Tenha humildade. É isso. Se permita ter a vida transformada porque Jesus está no barco. E se Jesus está no barco, o que eu e você precisamos é aprender que os dons, os talentos que Deus me deu, foi para conquistar não somente para mim, mas também para semear a quem tanto precisa. Deus te deu o dom da ministração da palavra. Ela serve para uso próprio, mas também para semear o coração de quem tanto precisa. Tem feito? Se não, comece a fazer. Deus te deu o dom da oração. Para quê? Para com que você alcance
um diálogo profundo com Deus, falando de você, da sua casa, da sua família, mas também falando do seu vizinho, da sua vizinha, de frente, de fundo, lado direito, esquerdo, ou seja, frente, retaguarda. É isso que é preciso ser entendido. Deus deu o dom da cura. Talvez você tente alcançar uma cura e não alcance, mas use o dom da cura. Em nome de Jesus, se dê o luxo, se permita ver Jesus te usar para curar alguém. Tem ousadia na presença de Deus. A Bíblia diz que aqueles homens, eles vão ficar espantados com o tamanho da bênção que Deus os permitiu alcançar em Cristo Jesus. A ponto de Pedro ter um comportamento, talvez, incompreensível, mas até aceitável. E por quê? Porque ele se achou impuro, imerecedor, não digno da misericórdia, da graça, do favor de Cristo. Se eu for olhar para esse lado, perigoso eu querer sair da igreja. Por quê? Porque olhando para mim, eu não sou merecedor do favor de Cristo. Ainda mais de um Cristo que morreu na cruz do Calvário para me dar a vida eterna, para me dar o direito de ser chamado de filho de Deus por adoção em Cristo Jesus. Então, Pedro se prostrando de joelho, vai falar com o Senhor Jesus, olha, se afasta de mim, eu não sou merecedor, sou pecador. Você acha que Jesus Cristo estava preocupado com isso? Você acha que Jesus Cristo não sabia disso? A transformação de Pedro não acontece naquele momento. A transformação de Pedro e dos demais acontece no primeiro momento em que eles ouvem quem é Cristo, na escolha do barco. No ouvir Cristo dizer afasta, e no esperar a mensagem ser ministrada. A partir daquele momento, foi um tempo de obediência daqueles homens que se tornariam discípulos de Cristo Jesus, a ponto deles estarem frustrados de ouvirem a mensagem, de segundo a mensagem entrar no barco, de segundo a mensagem lançar a rede, de segundo a mensagem viver a pescaria maravilhosa. Mas mesmo assim, dentro de Pedro, ele se achava indigno, ele se achava impuro, pecador, e não queria jamais estar com Cristo Jesus, andar com Cristo Jesus, talvez caminhar com Cristo Jesus. Mas Jesus Cristo, é sensacional o que Deus faz nas nossas vidas. Porque Jesus Cristo, ele vai se direcionar a Pedro, vai dizer assim, Pedro, qual é o espanto? Estás preocupado com o quê? Eu entendo. Eu sei que na Bíblia não está escrito como essas palavras, mas talvez no diálogo, trazendo aqui para o seu entendimento melhor, talvez ele diga, está preocupado com o quê, Pedro? Você acha que eu não sei o que passas dentro de você? Você acha que eu não te conheço antes de você nascer, Pedro? Ô Pedro, estou muito preocupado se você está achando que você é santo ou deixa de ser santo. Você tem que entender uma coisa. Nós começamos um relacionamento. E esse relacionamento é para a eternidade. Você acha que vai acabar aqui? O relacionamento que nós começamos lá na beira do lago. A nossa história começou a ser contada lá na beira do lago. Na ótica humana, humanamente falando. Mas muito antes de você nascer já havia esse relacionamento sido escrito pelo meu pai. Então eu estou muito preocupado, Pedro. Se você se acha pecador, deixa de ser. O relacionamento nosso é um relacionamento que nunca vai ser terminado. Essa aliança não vai ser quebrada, Pedro. A partir de agora, vocês não deixarem de ser pescadores de peixe para ser pescador de homens. Até então, tudo perfeito, tudo maravilhoso. Está tudo conforme o Senhor quer. Está tudo conforme Jesus quer. Só tem um problema comigo e contigo. E Pedro foi preciso ser moldado quanto a isso. Sabe por quê? Porque tendo um encontro com Jesus Cristo, encontro que transforma, que muda a história, quando eles chegam ali à margem do lago e deixam o barco, diz a Bíblia, que eles largam tudo para trás para seguir Jesus. Deixa eu dizer algo aqui para você, que talvez aconteça comigo e contigo. Pedro deixou o barco
Pedro deixou a rede. Pedro deixou todos os seus apetrechos de pesca. Deixou tudo para trás. Mas ainda havia no coração de Pedro a ignorância. Ainda havia no coração de Pedro a ira. Pedro ainda era aquele que a espada era a defesa dele a qualquer momento, a qualquer tempo, a qualquer hora, já vista que a Bíblia nos ensina que lá no monte, quando Jesus é entregue, ele corta a orelha de Malco com uma espada. Isso tudo ainda estava com Pedro. E Pedro foi sendo lapidado dia após dia. Pedro é aquele, quando Jesus diz, ô Pedro, olha, foi requerido, foi pedido para que fosse permitido se ir andar convosco. Mas eu roguei por vós, para que não desfaleça a tua fé. Agora vai, se converta. Após se converter, vai aos teus irmãos, comunique com os demais. E assim sendo, Pedro, por que será? Era necessário que Pedro comunicasse com os demais. Simplesmente para com que o testemunho de Pedro pudesse mudar a história de alguém. Deixa eu dizer algo para você. Talvez você ouviu a mensagem, talvez ela te emocionou, impactou você por dentro. A princípio você obedeceu a mensagem, fez segundo o que a mensagem diz, mas na hora de largar tudo para trás, você ainda prefere guardar coisas dentro de você. Coisas desnecessárias, que não vão te acrescentar nada, e sim fazer você viver estacionado no seu passado. Soberba, vaidade, arrogância, ignorância. Essas coisas são coisas que precisam ficar lá para trás. E às vezes, depois que nós dizemos sim para Cristo, passa um período de tempo que nós vivemos igual o povo do Egito, querendo voltar lá para trás, para comer pepino, repolho, cebola, porque não suportamos viver o trabalhar de Deus, o agir de Deus, a mudança de Deus, a transformação de Deus. A mudança não é de fora para dentro, é de dentro para fora. É de dentro para fora. Por isso que Pedro precisou ser mudado, moldado e lapidado. E Cristo vai dizer, olha Pedro, vai lá, se converta e depois de convertido fala para os demais. Porque assim surgirá efeito o seu testemunho. Às vezes as pessoas observam, não é se eu prego bonito, não é se eu tenho dons de línguas, de interpretação de línguas, não é se eu tenho um dom da cura, não, é o meu testemunho. Será que alguém tem testemunhado da minha vida e da sua vida? E que tipo de testemunho as pessoas têm trazido sobre a minha e a tua pessoa? É isso. Ou seja, nós somos acusados pelo nosso passado. O presente nós estamos vivendo. O futuro ele está por vir. Mas pelo aquilo que eu e você fez lá atrás, às vezes tende as pessoas a nos acusar. Por isso que é bom, que é necessário, que é preciso deixar lá atrás. Existem tantas coisas que eu e você precisamos deixar lá atrás. Largar tudo para trás, tudo, para viver uma vida absoluta da presença de Jesus Cristo. Não estou dizendo que você vai ser perfeito, porque eu também não sou perfeito. Se eu disser para você que sou perfeito, eu estarei cometendo um grande erro, estarei pecando quanto ao mesmo. Não, nós não somos perfeitos, mas buscamos a perfeição em Cristo Jesus. E é preciso e necessário, dia após dia, buscarmos almejar aquilo que alcançou Pedro e os demais, ou seja, a limpeza, a purificação, a restauração. Olha, tanto, que até Paulo e Pedro, eles têm ali, e sendo, olha quem, Paulo e Pedro, eles têm ali uma certa desavença a um certo momento, no decorrer da sua caminhada, ou seja, ainda havia ali algumas coisas para serem mudadas, tanto de Paulo como de Pedro. Assim sou eu e você. Graça, unção, autoridade, conhecimento, mas ainda há dentro de nós muita coisa a ser mudada, muita coisa a ser moldada, muita coisa a ser transformada. Convicção da salvação precisamos ter a cada dia, porque estamos mediante a um Deus misericordioso. Por isso que ele diz que não é por méritos, não é pelos nossos feitos. Isso é a sua misericórdia, a sua graça nos alcançando, para que nós possamos ter então a vida eterna. Porque mesmo eu, ministrando o evangelho no tempo que tenho de cristão, ainda olho para mim mesmo
e digo: é, Senhor Jesus Cristo, muito obrigado. Muito obrigado por ter feito tanto por alguém que ainda olha para si mesmo e diz: Senhor, eu estou como Pedro, me achando impuro e imerecedor da tua misericórdia e graça. Mas enquanto eu estiver assim, enquanto você estiver assim, nós entendemos e compreendemos de que tivemos um encontro com Jesus Cristo e só Ele pode nos arrancar, nos resgatar, mudar e moldar e levar para o céu. Ou seja, nós estamos em busca incessante. Enquanto olharmos para nós e entendermos que nós precisamos nos restaurar a cada dia, buscar em Cristo Jesus a purificação a cada dia, o renovo a cada dia, a misericórdia a cada dia, isso é bom para mim e para você, porque nós compreendemos e entendemos que a torre da vigilância, ela vai estar na minha e na sua vida, que nós estamos vigilantes a cada segundo. Em vigília, a Bíblia diz assim: olha, vigiai e orai. Às vezes nós oramos, mas não vigiamos. O problema não é orar, é vigiar. Porque sem a vigilância, nós voltamos para o passado. Que o meu e o teu passado possa ficar no retrovisor, para que eu e você venhamos olhar para trás e dizer: para lá eu não quero voltar mais. E sempre olhando no retrovisor para entender e compreender que os erros que cometemos ontem não é viável cometê-los mesmos hoje. Ou seja, que a cada dia eu e você venhamos deixar um pouco daquilo que é a vida da ignorância, a vida do erro, do engano para trás, e vivemos uma vida de excelência na presença de Deus. Ouvir a palavra, obedecer a palavra, alcançar milagres mediante a palavra é surreal, mas é importante. Quando caminharmos, assumindo que somos pessoas que andamos na presença de Cristo, deixar tudo para trás. Que Deus, na sua infinita bondade, venha abençoar a sua vida e mudar a tua história. Eu quero fazer uma oração pela tua vida, agradecendo ao Francismar, agradecendo a família do Francismar, pela oportunidade que nos deu de estar aqui, neste canal de bênção, de milagres, para poder semear uma mensagem e que ela possa tocar no seu coração e na sua alma. Esse é o canal Altar em Chamas. Vamos fazer uma oração? Eu acredito que Deus, Ele tem bênçãos para a tua vida. Eterno e glorioso Deus, Senhor que é soberano, que pode tudo e todas as coisas. O Senhor não nos deve nada. Sabemos disso. E mesmo não nos devendo nada, dia após dia, insistentemente, o Senhor continua tentando nos resgatar, nos tirar de uma vida de erros e de falhas, para poder termos a oportunidade de uma vida eterna na tua presença, te glorificando e te exaltando. Sabendo que o Senhor não nos deve nada, mesmo assim nos colocamos diante da tua presença dizendo: Senhor, obrigado pelo pão, pelo ar, pela lua, pelo sol, pelo dia, pela noite. Obrigado pelo trabalho, pela família. Obrigado pelos seus feitos. Obrigado pelo seu semear. Obrigado por derramar sobre nós a tua misericórdia. Obrigado. Pai, que o Senhor possa nos abençoar, derramar toda sorte de bênçãos sobre as nossas vidas e fazer com que, em Cristo Jesus, nós possamos viver assim uma vida de milagre. Que eu e você, que nós possamos, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, termos uma vida na presença de Deus. Que você alcance a misericórdia infinita de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. E que os milagres que você almeja e deseja sejam alcançados. Lembre-se, ouvir, obedecer, praticar. Sem Jesus no barco, derrota. Com Jesus no barco, vitória. E quando for chamado a ser pescadores de homens e não de peixes, é necessário que eu e você venhamos deixar aquilo que não é preciso para trás. Orem pela minha vida, sou carente das suas orações. Eu e a minha família, nós precisamos das suas orações, nós precisamos das suas intercessões. Orem por nós e peça a Deus para que a cada dia eu possa, em nome de Jesus, deixar aquilo que não agrada ao Senhor para trás, em nome de Jesus Cristo, para que eu possa ter uma vida na presença de Deus. A paz do Senhor. Até a próxima.